Oi, voltei depois de um tempo, aí sem postar vídeo. Eu sei que eu prometi que eu ia postar, mas aconteceram várias coisas aí nesses últimos meses, não coisas ruins, né, coisas normais da vida. Mas o que importa é que tô de volta e resolvi fazer um vídeo sobre uma das coisas que aconteceram aí durante esses meses que eu não tava postando, que foi a minha viagem pra Nova York, que era pra ser um vlog, aliás. Eu comecei a gravar tudo bonitinho, tenho várias imagens do primeiro dia, mas aí eu esqueci de gravar todo o resto da viagem, que foi a noite do primeiro dia, o segundo dia inteiro e a volta. Então não deu pra fazer um vlog. Mas foi uma viagem que rendeu algumas histórias legais. E talvez o vídeo fique um pouco confuso e, sei lá, sem nexo, por ser eu falando a história ao invés de mostrar as viagens, como é no vlog mesmo. Mas eu acho que vai ficar interessante. Então agora em dezembro, eu me planejei pra fazer uma das coisas que eu mais queria fazer na minha vida, que era passar o Natal em Nova York. E eu já tinha visitado Nova York outras vezes, mas o grande sonho da minha vida mesmo, assim, era passar o Natal. Não necessariamente o dia do Natal em Nova York, mas toda ali aquela época de Natal e neve, as luzes da Times Square e blá blá blá. Então, uma coisa bem filme mesmo. E como 2022 foi um ano bem complicado pra mim, eu decidi que eu ia me dar esse presente e passar o meu final do ano em Nova York. Eu não imaginei que eu ia me mudar pro outro lado do país no meio desse processo aí. Então eu fui morar literalmente na outra ponta do país, né? Porque eu moro em Washington, que é o último estado da esquerda, né? Se você tá olhando o mapa. E Nova York fica do outro lado. Então eu meio que tinha desistido, achei que não ia mais rolar, porque as passagens iam estar muito caras, ia ficar muito na contramão. Mas como era uma coisa que eu queria muito, eu sempre tava olhando as passagens e eu achei que eu tinha recebido, assim, um milagre, que era o universo me falando que eu deveria ir pra Nova York, que eu encontrei um voo por $89, que é uma coisa que não existe, tipo, não existe um voo tão barato assim. Todas as pessoas que eu contei que eu encontrei esse voo por $89 ficaram chocadas, porque as passagens estavam em média, tipo, $400, $600 nessa época, e eu encontrei essa passagem por $89. E aí eu decidi convidar uma amiga pra ir comigo, porque da outra vez que eu fui pra Nova York eu fui sozinha, e eu senti meio uma bad vibes, assim, sabe, de estar aproveitando tudo sozinha. Eu gosto de compartilhar as coisas com as pessoas. E aí a gente decidiu, né, no dia 10 de dezembro, a gente ia pra Nova York pra passar essa época do Natal. Pra ficar mais perfeito ainda, era só se nevasse, porque no meu sonho hollywoodiano tava nevando, né? Então eu tava esperando que acontecesse o segundo milagre do Natal, que seria estar nevando em Nova York, que é muito difícil nevar nessa época. E aí, ok, né? Eu fui viajar, o meu voo era 11h40 da noite, já comecei tomando decisões erradas, mas como era um voo muito barato, eu falei, ok, eu vou passar a noite no avião, vai dar tudo certo. Né? Eu tava bem cansada, eu não dormi direito no avião, e aí eu tava com a minha mala, porque não ia dar tempo de eu ir pro hotel pra deixar as malas e depois voltar pra fazer as coisas que a gente queria fazer no sábado. E a gente só tinha 2 dias, né? Eu ia no sábado de manhã e voltava no domingo de madrugada. E aí eu cheguei lá em Manhattan, acabei me desencontrando da minha amiga por um tempo. Fiquei a parte da manhã sozinha por lá. E o nosso roteiro também era bem básico, a gente queria ver realmente só as coisas que eram de Natal mesmo, assim, as luzes de Natal, as decorações, ir lá no Rockefeller Center, fazer todo aquele rolê bem natalino mesmo. Porque nós duas já tínhamos ido pra Nova York outras vezes, então a gente já tinha feito todos esses rolezinhos mais clichês que você faz, turísticos e tal. E o nosso foco era realmente só a parte de Natal. Então a gente não tava com muita pressa, a gente foi pra Times Square primeiro, deu uma andada por lá. E o nosso primeiro ponto foi o Radio City Music Hall. Também a gente decidiu ir pro Top of the Rock pra ver o pôr do sol. Então a gente foi lá, comprou os tickets e ia ficar esperando o pôr do sol. Porém, o tempo fechou, ficou nublado, tinha sol o dia inteiro e aí, infelizmente, ficou nublado e tava muito lotado de gente também, então não rolou muito ter essa experiência, né, do pôr do sol. E da primeira vez que eu fui também aconteceu a mesma coisa, o tempo fechou. E vai ficar pra próxima. Mas tudo bem, né, eu tava super feliz, super realizando o sonho da minha vida, imagina. Porém, quando a gente desceu lá no Top of the Rock, e assim, tem o prédio, e aí atrás do prédio é onde fica a árvore de Natal gigante e tem uma pista de patinação. E aí do outro lado é a rua. E eu não sei como, mas a gente saiu do lado contrário, então a gente não saiu lá daquele lado onde tava a árvore. E aí que começou o grande perrengue que resume essa viagem. Então a gente decidiu que ia ver a árvore de Natal do Rockefeller e a gente tinha que dar a volta na quadra. E era uma coisa que, assim, ia dar 2 minutos andando, porque é só
virar a esquina e seguir reto até o final do prédio. E eu tava com a minha mala, né? Então a gente tentava andar, e aí toda vez que a gente tentava andar, a gente começava a ser empurrado. E aí eu tentava ficar perto da minha amiga pra gente não se perder. Mas eu tava com uma mala, e aí as pessoas ficavam tropeçando na minha mala. E eu comecei a me estressar com o negócio de estar com a mala ali. E aí às vezes as pessoas me empurravam e a mala ficava pra trás. E a minha amiga ficava pra trás. E a minha amiga é uma pessoa que ela não se estressa. Ela tava lá, tipo, olhando, feliz da vida, e eu tava, tipo, meu Deus, a gente vai morrer, a gente vai morrer. E eu realmente achei que a gente ia morrer, eu não tô brincando. Tipo, começou uma muvuca que não dava, a gente não conseguia tirar foto, não conseguia parar, as pessoas passando pra tudo quanto é lado e me empurrando. E eu também sou uma pessoa muito pequena, então, tipo, todo mundo tava acima de mim, sabe? Eu não conseguia ver direito pra onde que eu tava indo. E com a porcaria da mala me atrapalhando ali, me atrapalhando e atrapalhando todo mundo, né? Eu tenho certeza que todo mundo tava com ódio de mim, porque eu tava com aquela mala, tipo assim, fazendo todo mundo tropeçar e não tinha o que fazer. E aí tava naquela situação de, tipo assim, não adianta voltar pra trás, porque não tem como. Não tem como continuar andando, porque as pessoas não estão andando. E entramos no modo sobrevivência, né? Eu, no caso, né? Minha amiga tava lá, tipo, tirando foto, feliz, aproveitando o momento dela. E eu tava surtada. E, inclusive, mais pra frente, assim, quando a gente conseguiu ir andando... Isso demorou muito, assim, pra gente conseguir... ir andando e, tipo, a gente tava só seguindo o fluxo, né? As pessoas estavam indo e meio que carregando a gente. Mais pra frente, começou uma briga. E ali, eu tava segurando, né? Pra não ter um ataque. Mas a hora que eu vi a briga, eu falei, meu Deus... Se começar uma briga, isso aqui vai virar uma selva, porque não tem o que fazer. Tipo, tava tão apertado que a gente ia apanhar junto. Todo mundo que estivesse ali perto ia apanhar. E americano é tudo meio doido. Se começarem a se bater aqui, vai virar uma pancadaria generalizada. E aí eu comecei a entrar numa outra noia muito, muito pessoal e muito, tipo, coisa de gente doida. Porque eu sempre fazia comentários do tipo assim, é porque eu não posso morrer sem conhecer Nova York. Não, depois que eu conhecer Nova York eu vou morrer feliz. E tipo, sempre que eu pensava em conhecer Nova York, eu pensava em conhecer Nova York no inverno, nas luzes de Natal e tal. As outras vezes que eu fui pra Nova York foi no verão. Foi lindo, maravilhoso, valeu a pena, mas tipo, quando eu, lá no Brasil, me imaginava em Nova York, era sempre esse cenário bem Sex and the City. E aí eu falei, pronto, eu criei uma maldição pra mim mesma, um karma pra mim mesma, e agora eu vou morrer em Nova York como eu sempre desejei. Comecei a surtar, e aí eu queria sair daquele lugar imediatamente, e era impossível sair daquele lugar imediatamente. Então eu comecei a entrar num estado de surto interno, porque eu não queria falar pra minha amiga que eu tava passando mal, né, pra ela não ficar assustada também. E aí chegou a pior parte, porque não tinha chegado a pior parte ainda na minha cabeça, né? A gente foi virar uma esquina atrás da quadra do Rockefeller, a gente já tinha passado pela árvore, não conseguiu nem chegar perto, tirar foto, fazer nada. A gente só tava tentando sair dali porque eu precisava sair daquela muvuca, e cada vez a gente se enfiava mais na muvuca. A gente foi virar a esquina e a gente ficou grudada na parede. E aí eu falei, bom, agora é realmente um risco da gente morrer. Porque se uma pessoa tropeçar lá do outro lado da rua, vai gerar um efeito dominó e a gente vai ser esmagada. Tipo, não tem o que fazer. E eu lembro que a gente tentava sair e não ia, e as pessoas empurravam. E aí eu sentia o meu corpo sendo empurrado pelas pessoas na parede e eu, tipo... queria morrer, quer dizer, eu não queria morrer, mas eu achava que eu ia morrer. Quanto mais a gente andava, mais a gente se enfiava no meio da multidão. E aí tinha uma passeata acontecendo nessa rua atrás, então por isso que tinha mais uma muvuca. As coisas, as decorações de Natal, elas ficam muito juntas, então, tipo, todo mundo vai estar aglomerado no mesmo lugar. Eu não tinha pensado nisso. E aí, enfim, a gente sobreviveu, graças a Deus, não morri, mas eu fiquei com esse trauma, tipo, quando eu lembro dessa viagem, quando eu lembro de Natal em Nova York, é isso que eu penso, sabe? Tipo, pior muvuca da minha vida, pior rolê da minha vida. Achei que ia morrer por uns 5 minutos. Aí depois a gente achou um lugar pra comer, finalmente saímos da muvuca depois de muito tempo. Eu queria ir embora, não queria mais saber de Nova York, tava tipo assim, nunca mais vou pisar nesse lugar. Pior experiência da minha vida, só quero ir pra casa. Mas eu falei, tá, eu preciso aproveitar. Gastei dinheiro, apesar de ter sido bem barata a passagem, gastei dinheiro, gastei meu tempo, então eu preciso aproveitar. E também não vou estragar a viagem da minha amiga, coitada, né, que eu fiz vir comigo e, tipo, ficar aqui presa porque eu tô com medo da multidão. Passado, né, o meu susto, a gente decidiu voltar pra aproveitar e tirar as fotos e, enfim, né, andar por lá. Já não tava mais tão lotado, eu acho que só tava tão lotado naquele momento porque tinha acabado de escurecer, então acho que todo mundo foi pra lá pra ver as luzes, né, porque, enfim, durante o dia você não consegue ver as luzes, então eu acho que foi por isso que tava tão lotado naquele momento. Aí voltamos na Rockefeller, aconteceu uma coisa muito legal, a gente tava esperando pra
um espacinho pra eu conseguir tirar foto. E aí a minha amiga começou a falar, meu Deus, eles são atores, eles são atores. E eu olhava pra frente e eu tava vendo uma mulher vestida de Minnie. E eu achei que ela tava falando dessas pessoas. Eu falei, por que ela tá tão impressionada que tem atores aqui? A gente já viu umas 15 pessoas assim, por que ela tá assim? E aí ela falando e eu, que? E aí quando eu olho pra minha frente, eu vejo um ator que eu vou ter que procurar o nome dele. O Adam Scott. Esse cara aqui. Ele tava na minha frente. Aí quando eu olhei pro lado, tinha um outro ator de Brooklyn Nine-Nine também, que eu também não sei o nome, eu vou colocar a foto dele aqui. E a minha amiga falou que tinha mais um ator, mas ela não consegue lembrar o nome dele pra gente pesquisar a foto. Os três estavam lá dando rolê juntos. A gente acabou não pedindo foto nem nada, mas tipo, eu achei muito legal que eles são amigos. E estavam dando rolê lá no meio do povão, gente como a gente sendo esmagado pelo povo. Eu e a minha amiga, a gente é muito fã de Brooklyn Nine-Nine, e toda vez que a gente via uma ambulância não, uma viatura, ficava, ai, o Jake Peralta! A gente ficou falando do Brooklyn Nine-Nine o dia inteiro, e aí a gente viu os atores que, eles não são, né, do elenco fixo, mas eles participaram de Brooklyn Nine-Nine, e eu fiquei assim, oh my god, é mais um milagre do Natal que aconteceu. Pena que não foi, né, o Jake, mas vimos famosos lá na Rockefeller. E aí a gente conseguiu finalmente tirar nossa foto, e é engraçado porque eu tô com uma cara de, tipo, alguém me salva nas fotos. Eu tava assim, tipo, socorro Deus. E aí, a gente voltou pro nosso hotel. Vocês acreditam que eu tava gravando? Eu gravei o vídeo inteiro e parou de gravar nessa parte que eu acabei de falar, que a gente chegou no hotel, e todo o resto não foi gravado. Que ódio! Chegamos no hotel, a gente foi dormir super tarde e tal. E no domingo eu tinha certeza que eu ia acordar com neve. Na hora que a gente chegou em New Jersey, tava nevando. Bem pouquinho assim, mas eu achei que era tipo um milagre número 2 do Natal, porque além de eu ter conseguido a passagem barata, ia nevar, que é uma coisa muito rara de acontecer no começo de dezembro, mas eu falei, cara, eu sou a favorita de Deus, então óbvio que vai estar nevando no domingo. Porém, a gente acordou no domingo e foi recepcionado por chuva, tava chovendo muito. O plano era ir pro Central Park pra patinar no gelo e ficar andando por lá e tal, mas enfim, foi tudo por água abaixo, literalmente, porque estava chovendo muito. E a gente decidiu ir no Museu de História Natural, que eu confesso que eu fui um pouco contra, porque eu penso assim, ai gente, sério, vou ficar 5 horas aqui, poderia estar fazendo várias outras coisas lá fora, sabe? Mas como tava chovendo, a gente não tinha o que fazer, eu acabei indo. E eu mordi muito a língua, porque eu amei. Ficou até o final, eu que ficava falando, não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E a Raquel falando, cara, a gente tem que escolher, tem que ver isso ou ver aquilo. E eu, tipo, não. A gente vai limpar, a gente vai começar do primeiro andar e vai fazer todos os andares até lá em cima. Óbvio que não deu pra fazer, a gente ficou, tipo, muitas horas lá e não deu pra fazer. Esse museu salvou nosso domingo, porque senão a gente ia ficar deprimida, sem ter nada pra fazer, se molhando lá fora, porque a gente não tinha nem guarda-chuva. E aí, pra fechar com chave de ouro, a gente caiu no último golpe de turista, que é beber em Manhattan, que a gente acha que vai ser uma coisa bem, ai, Sex and the City, vou beber aqui nesse pub, e vai ter um monte de boyzinho. Não. A gente decidiu procurar algum pub ali em Manhattan mesmo, que fosse meio perto, porque tava chovendo e a gente não tinha guarda-chuva. Mas a gente tava super na empolgação que a gente ia achar um pub e ia, tipo assim, extravasar, já que tava chovendo, a gente ia, tipo, poder viver ali o nosso momento Sex and the City. E eu não sei se é uma regra, assim, de, tipo, pega turista mesmo, mas que lugar morto, meu Deus do céu. E foi triste, foi bem triste, a gente ficou bebendo uma cerveja e fofocando. E é uma porcaria, viu? É uma porcaria. Não posso falar como um todo, né, porque nunca fui nesses lugares mais badalados, que deve ser legal, mas assim, tem que se planejar antes, a gente não se planejou. A primeira vez que eu fui pra Nova York também, a gente foi num barzinho em Manhattan, lá perto da Times Square, e não foi bom. E ninguém sai pra beber em Manhattan, todo mundo sai pra turistar, então foi mais um golpe que a gente caiu, que a gente perdeu a nossa noite. E aí foi isso, voltamos pro nosso hotel, e aí o que aconteceu? Eles já tinham fechado a nossa conta, a gente chegou lá pra abrir o nosso quarto, não tava funcionando mais o cartão. Aí a gente chegou lá embaixo, tinha uma fila quilométrica e é o pior atendimento da minha vida naquele lugar, não sei como é que pode. E aí a gente ficou lá um tempão até conseguir o nosso cartão. E aí a gente teve que acordar, tipo, 3h30 pra eu estar 4 horas no aeroporto. Então foi mais um dia que começou, assim, da melhor forma possível, né? Dormindo 1 hora pra ir pro aeroporto. E foi isso. Eu, claro, amo essa cidade. Pra mim, assim, eu sou muito cadelinha de Nova York. Posso ir 50 vezes, que eu vou achar o máximo 50 vezes. Mas eu me senti assim, tipo, eu caí no golpe hollywoodiano. A magia do Natal. Me senti uma trouxa, me senti assim, meu, caí no golpe do Natal em Nova York, que na verdade é um perrengue, é um frio,
é uma muvuca, você tem que fazer tudo com pressa, você tem que chegar nos lugares, as pessoas estão te empurrando e você não consegue aproveitar, sabe? Você não consegue sentar e admirar as coisas. É um saco, eu odeio multidão. Talvez se eu tivesse ido, sei lá, numa quarta-feira, 3 horas da manhã, a minha experiência teria sido outra. Então fui também muito desorganizada, né? Deveria ter conversado com outras pessoas que foram nessa época pra pegar umas dicas e tal. Então fica aí a minha dica, se algum dia você for passar o Natal, essa época de Ano Novo, Natal, em Nova York, não vá no final de semana, não vá logo que escurece. E você tem que ter um plano B também, né? Se chover, você tem que fazer outras coisas. E aproveitem mais, né? Poderia ter aproveitado mais se eu tivesse pesquisado mais, cair no golpe também do pub, não caio nesse golpe, não é divertido beber em Manhattan. Mas dei pelo menos mais um check em um dos meus itens de o que fazer antes de morrer, que eu não vou mais chamar do que fazer antes de morrer, porque eu não quero morrer quando essa lista acabar. Então, assim, coisas pra fazer durante a minha vida. E pra finalizar, eu vou levar a sério, eu vou postar mais coisas, não se preocupem, eu estou gostando de fazer os vídeos e eu tô gostando que as pessoas estão assistindo e que elas estão comentando e que elas vêm falar comigo pedindo vídeo. E mesmo sem postar, as pessoas continuam assistindo e comentando e enfim, porque eu realmente gosto do processo de fazer e agora eu vou dar uma prioridade pra isso, vou achar um tempo pra isso. E vai vir muita coisa legal por aí, já tem umas viagens marcadas. Vou fazer alguns vídeos também de storytelling, contando outras coisas que aconteceram, meu outro rematch. Então, eu prometo que vem aí. Tchau!